Literatura e História da Arte. E há uma frase muito marcante nesse livro, que ele diz assim: não existe propriamente um conceito de arte ou uma arte. Existem artistas. E ao longo do livro, ele vai descrevendo que a história da arte é movida, ela é conduzida por uma pleiade de artistas que vão impondo seu estilo, sua visão de mundo, seu conceito, suas crenças, seu sentimento, a impressão que eles têm da vida, o conceito que eles têm de belo. E como a arte é uma expressão do ser humano, é o ser humano se mostrando através de uma linguagem que nem sempre é a linguagem falada, basta pensar na pintura, na escultura, nos diversos gêneros de arte. Gombrich vai também aproveitar os avanços da linguística e vai propor, deixar marcado, que a arte é um discurso. Então nós não podemos ser ingênuos. Toda arte carrega uma visão de mundo. Toda arte tem um compromisso com uma ideia. Toda arte tem um compromisso com um posicionamento no mundo. Não existe uma arte neutra. Não existe uma arte ponto final, sem adjetivo. Então talvez essa tenha sido a contribuição do Ernest Gombrich, esse austríaco historiador, mais profunda, para que a gente possa entender um artigo escrito por Allan Kardec na Revista Espírita, décadas e décadas e décadas atrás. Kardec faz um histórico da arte. E ele começa, naturalmente, falando da arte grega, com toda a sua riqueza de arquitetura, de escultura, de filosofia, da própria música, etc. E vai mostrando que a arte grega está inspirada numa visão de mundo que é uma visão de mundo de dois homens, podemos assim dizer. A arte grega tem seus pés em Hesíodo e em Homero. Hesíodo, com a obra O Trabalho dos Dias, em que ele apresenta uma espécie de genealogia dos deuses gregos. E Homero, não precisa nem dizer, Odisseia, Ilíada, que são obras que marcaram a literatura do planeta por todas as épocas. E toda a arte grega vai se desenvolver, vai meio que gravitar em torno dessa literatura, dessa maneira de enxergar o mundo. E Kardec prossegue, dizendo como o Império Romano absorveu, recebeu a arte grega, deu continuidade a ela e desenvolveu também segundo a sua visão de mundo. Os grandes artistas, literatos de Roma. E depois Kardec vai mencionar o que nós poderíamos chamar de a arte cristã romana. Um prosseguimento do Império Romano, da arte grega, mas agora com a inspiração do cristianismo. Evidentemente do cristianismo na leitura romana. E ele vai então cunhar, Allan Kardec vai cunhar a expressão arte espírita, dizendo que chegaria um dia, chegaria um tempo em que nós presenciaríamos uma revolução cultural. Um movimento cultural que tomaria conta de toda a humanidade. E o que ele chama de arte espírita. Por quê? Porque Kardec compreendia o Espiritismo, isso está expresso na sua obra, como aquela ciência que estuda o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele não tinha visão de Espiritismo apenas como um movimento espírita, ou
instituições espíritas e agrupamentos espíritas. Ele pensava no espiritismo como um conjunto de leis. Então, se você quer entender o movimento, se você quer entender o calor, se você quer entender a estrutura atômica, você procura a física. Se você quer entender as substâncias, os aglomerados de substâncias, como elas se combinam, você estuda química, assim por diante. E ele imaginava, se você quer entender o mundo espiritual, se você quer entender os espíritos e a maneira como o mundo espiritual se relaciona com o mundo corpóreo, é preciso estudar o espiritismo. E a partir desse estudo surgem consequências. Quais consequências? A mais evidente, a mais forte, as consequências de ordem moral. Porque é impossível permanecer o mesmo depois que nós fazemos o mergulho no espiritismo. Ele nos transforma. Muda a nossa visão do mundo, muda a nossa maneira de se posicionar no mundo, muda a maneira como nós nos colocamos diante do semelhante. E muda a maneira de nós enxergarmos a nós mesmos. Isso tem um impacto profundo no nosso comportamento. Isso se chama moral. Esse é o aspecto religioso. Porque acaba por nos conduzir à retomada do relacionamento com Deus. Esse é o ponto. Mas provoca algo também novo. Uma visão de mundo, uma postura diante da vida que anseia por expressar-se. E então surge uma arte, dizia Kardec. E Kardec chega a sonhar nesse artigo belíssimo. Ele vai dizer assim: imagine um teatro que fale do mundo espiritual, da reencarnação, dos processos de obsessão, dos benfeitores espirituais. Pois bem, hoje, 2016, Curitiba, e nós estamos aqui, rindo de uma maneira gostosa, leve, tendo uma aula de doutrina espírita, de mundo espiritual, das relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, através de uma linguagem que se chama arte. Essa é a arte espírita, ou a arte, se quiserem, a arte que tem como referência o mundo dos espíritos e a relação desse mundo com o mundo material. Evidentemente, há muitos tarefeiros, muitos trabalhadores dedicados, como é o caso dessa companhia, os Amigos da Luz, que tem feito um trabalho extremamente divertido, de um humor muito fino, mas sem ser um humor apelativo, sem utilizar de artifícios exagerados, mantendo um padrão de moralidade e sendo, como a gente consegue perceber, no roteiro das peças, ou mesmo dos esquetes de vídeos, eles conseguem ter uma consistência doutrinária no conteúdo. Então a gente fica muito feliz disso estar acontecendo. Do outro lado também, nós sempre buscamos, como os líderes musicais, com toda a atividade do ser, buscamos também nos engajar nessa proposta, porque é algo que toca as pessoas de um modo natural. Eu tenho a experiência aqui com o próprio João Gabriel, que adora os vídeos, assiste e grava os conceitos, e grava a ideia, porque viu um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. Então é uma ferramenta poderosa de comunicação, de expressão e de abordagem desse material libertador, que é o material contido na literatura espírita. A gente fica muito feliz com isso. Eu, particularmente, me sinto muito honrado por eles terem me cedido esse espaço aqui para comentar um pouco,
Porque a arte é também o avesso do que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui tentando explicar algo que é vivo e que vocês presenciaram. Né? Quem assiste uma peça dessa, ele não precisa que se explique o que é arte espírita. Talvez você não consiga definir, mas você vê e fala, é isso. É isso aí. É isso que a gente queria. É isso que a gente queria ver. Algo que não tem apelação, que não usa desnecessariamente de palavrão, de qualquer coisa, mas que ao mesmo tempo é divertido, é leve, é engraçado, aborda o trágico, o doloroso, mas com um olhar divertido, com um olhar mais solto, que é o que a gente precisa também para empreender a nossa jornada evolutiva. A gente fica muito feliz, enquanto comunidade espírita, nós temos também um compromisso de fazer muita prece para esse grupo, vibrar por eles, para que eles continuem com esse padrão de qualidade, para que eles continuem com esse amparo espiritual que eles têm, continuem cada vez mais melhorando, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de conteúdo e de maturidade na expressão deles. Que já está uma coisa espetacular. Então é algo que a gente tem que torcer muito e temos certeza que muitos outros surgirão. É um grupo do Rio de Janeiro. O Rio tem esse berço mesmo da arte, do teatro, da televisão. Através do Rio, o Brasil inteiro é atingido, né, pelo que se produz no Rio de Janeiro. E no Espiritismo não foi diferente. Esse grupo, tenho certeza, vai estimular vários outros e vai também mexer um pouco com a cabeça de nós espíritas. Para que a gente consiga fazer, eu acho que o transporte mais difícil de ser feito, que é trazer o Espiritismo para o cotidiano, para o nosso dia a dia. Porque enquanto ele está no livro, enquanto ele está lá na teoria, fica mais fácil de lidar com ele. Mas a partir do momento que eu trago a doutrina espírita e o Evangelho para a minha vida, para o meu cotidiano, para as questões mais elementares, aí a gente sente a beleza, a força consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. Eu não tive o privilégio, a bênção de ter conhecido o Chico Xavier encarnado. Mas tive um presente que foi ter, ao longo de toda a minha trajetória no trabalho espírita, ter me encontrado com pessoas que conviveram intimamente com ele. E especialmente nos 2 últimos anos, um fato curioso ocorreu que foi amadurecendo o meu olhar sobre a vivência espírita. Eu tive a oportunidade de encontrar pessoas simples, pessoas bem comuns, em Uberaba, em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, que foram como que montando um quebra-cabeça para mim. Esse quebra-cabeça era a vida do Chico. Mas não a vida do Chico, a história dele. Onde ele nasceu, o que ele fez. Não. A vida do Chico, o que ele fazia da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir. O cotidiano de Chico Xavier. E eu, então, me surpreendi com coisas inusitadas. O Chico, como um bom mineirinho do interior, era alguém cheio de rotinas, de hábitos aparentemente ingênuos. Então ele acordava, saía de casa e ia tomar café num bar determinado. Vamos chamar de padaria, porque não tem essa sofisticação. É algo mais simples. Mas ele tomava o café. E eu tive a oportunidade de conversar com o dono do estabelecimento, com pessoas da família. Mudou a vida da família inteira.
que ele entrava ali para tomar o café, a presença dele, o fato dele conversar com as pessoas. Conversar sobre a vida cotidiana, mas a maneira como ele olhava para a vida afetou de um modo definitivo a vida daquelas pessoas. E aí encontrei com outra pessoa que trabalhava numa agência do Banco do Brasil. Eu disse, não, mas todo mês o Chico vinha aqui porque ele mandava um dinheirinho para ajudar a irmã. Tão pouco, não ajudava. Mandava um pouquinho para a irmã, transferir, e era sempre eu que fazia a transferência. E aí começou a mudar. Ele mudou a vida das pessoas da agência bancária. Então, aquilo que a gente faz, entrar numa agência bancária, fazia, ele tem aplicativo, nem isso mais. Mas se entrava numa agência bancária para fazer uma transferência, isso aí o Chico usava, transformava a vida de várias pessoas. Na minha última vida operária, pela quarta vez, encontrei aquele que fazia a barba do Chico. Ia lá e fazia a barba. O Chico gostava daquelas navalhas mesmo, né? Fazia a barba no método tradicional. Né? E ele mudou a vida desse homem. E ele me contou uma história. No dia do desencarne do Chico, horas antes, ele ligou e falou: eu preciso que você venha aqui fazer minha barba. Ele falou: Chico, eu não estou em Uberaba, mas você não pode esperar, porque de tarde eu chego e vou e faço a sua barba. Eu falei: aí já será muito tarde. Aí já será muito tarde. Eu preciso fazer a barba antes do almoço. Ele falou: então vamos arrumar uma pessoa como um amigo de confiança, de pessoa que só fazia barba com ele. Então, de extrema confiança, você pode ficar tranquilo. E arrumou uma pessoa, foi lá, fez a barba dele, disse que ele tomou banho, se arrumou todo, pôs o terninho dele, todo arrumado, o sapatinho. Deitou-se, pediu um café, tomou um cafezinho, e as últimas palavras dele foram: graças a Deus. E desencarnou. Então, é disso que nós estamos falando. Eu acho que uma peça como essa, a arte tem esse dom de trazer o cotidiano, que é aquilo que você está vivendo, que eu estou vivendo, mas lançar sobre o cotidiano um novo olhar. Isso é arte. Isso é arte. E quando esse olhar extrapola a vida material, quando esse olhar sobre o cotidiano é capaz de abranger a realidade espiritual, quando esse olhar é capaz de costurar esse mundo espiritual com o mundo material, então nós estamos diante da arte espírita, da verdadeira arte espírita, que vai inaugurar um movimento cultural sem precedentes neste planeta. Muito obrigado. Vamos.